Todo mundo já ouviu falar que nós estamos vivendo um momento de transição na nossa vida, e esse momento é extremamente importante. Todo mundo já ouviu falar isso. É verdade, nós estamos vivendo, mas só que esse momento não é um momento único. Nós vivemos momentos especiais, assim como esse, há muito tempo. Mas como assim? Na verdade, evolução é um processo que não cessa, um processo que não para, que não acaba. Mesmo quando um dia a gente sair desse planeta, que não precise mais encarnar nesse planeta, nós vamos continuar um processo evolutivo infinitamente. Nós somos uma parcela da consciência criadora de tudo. A humanidade chama de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa consciência, ela se expande, ela se desdobra em infinitas partes de si mesma, para viver um monte de experiência. E é isso que nós somos. Todo mundo já ouviu falar que tudo é um e um é tudo, certo? Exatamente é isso. Tudo é a fonte, tudo é a consciência criadora. E nós somos uma parte dessa consciência criadora. Por isso nós temos essa consciência. Se nós não tivéssemos recebido essa capacidade, essa característica da própria fonte criadora, nós não teríamos consciência. Nós, na verdade, não existiríamos. Nós existimos porque a fonte faz com que isso aconteça dessa maneira. Então esse processo evolutivo é permanente. É algo que desde quando teve início, ninguém sabe como, quando, onde, ninguém faz a menor ideia disso, porque é impossível saber disso enquanto principalmente nós estivermos aprisionados nessa condição humana, né? Mas é um processo permanente de evolução, sempre em busca de mais e mais e mais e mais conhecimento. É isso que é o próprio processo da aventura espiritual, é esse. Somos espíritos na nossa essência. Mas o que quer dizer isso, espíritos na nossa essência? Quando a fonte se decide a fazer essa aventura, a criar essa aventura, ela se desdobra, e a primeira manifestação dela é uma parte da sua consciência pura, absolutamente pura, e que seria capaz de viver tudo quanto era tipo de experiência. Então é como se a própria fonte vivesse através dessas partes suas puras, que estão numa dimensão que nós não sabemos onde fica, tudo quanto era tipo de experiência. Então é como a própria fonte vivendo ela mesma todas as experiências que ela quer. Mas ela faz esse desdobramento para que pudesse haver uma identificação, certo? Dela com ela mesma, através disso que a gente chama de espírito ainda hoje. Pode ser algo diferente, mas é assim que nós entendemos ainda hoje. E assim pudesse particularizar todas as experiências, ou seja, viver tudo quanto é tipo de experiência em qualquer lugar, em qualquer parte do universo, em qualquer universo, tá? E ir assimilando todas essas informações através dessas partes suas que são puras como espírito, tá? Dentro deste universo não existe o espírito em si, existe uma parte do espírito. É isso que nós chamamos aqui do nosso eu superior. O nosso eu superior é um desdobramento do nosso espírito. Portanto, nesse universo não estão os espíritos. Nós, como ser, essência espiritual, estamos em outro lugar, além desse universo. Mas por que isso? Porque esse universo ele foi criado exatamente para abrigar experiências materiais. Esse universo é material desde o primeiro átomo. O primeiro átomo é aquele princípio do tal Big Bang. E se desdobrando infinitamente, foi gerando todo tipo de matéria até que pudesse chegar num ponto de abrigar uma espécie de vida
material e física, tá? Que ninguém sabe quem foi essa primeira. Não vai pensar que somos nós não, porque não somos de jeito nenhum, tá? Quem foi, como foi, onde foi essa primeira espécie, tá? Na condição material e física, que ninguém tem noção de sua forma, o aspecto, ninguém tem noção disso, mas aconteceu e foi então se desdobrando cada vez mais até preencher o universo como hoje existe. Ninguém tem noção desse princípio, de como é que isso aconteceu, onde aconteceu, né? Não. Mas nós sabemos que o universo é repleto de vida. De tudo quanto é tipo de vida, de todos os aspectos, com todas as características morfológicas. Nós somos uma delas. Mas nós somos esse ser humano, terráqueo, que agora estamos aqui vestindo essa roupagem? Não. Nós hoje vestimos essa roupa. Mas como nós começamos, como foi que nós tivemos o início da nossa jornada dentro desse processo de autoconhecimento, de desdobramento da fonte em busca de conhecimento, né? Ninguém sabe. Mas com certeza nós estamos vivendo uma experiência como seres humanos. A ideia de que o ser humano é o centro do universo é a coisa mais absurda que existe. Essa é uma história religiosa que não tem pé nem cabeça, tá? A vida é muito mais antiga do que a raça humana no planeta Terra. Mesmo que ela possa ter bilhões de anos aqui, o princípio de tudo é muito mais antigo do que isso, tá? Então, essa história é um processo evolutivo que não termina. Mesmo que um dia nós todos desse universo inteiro cheguemos a um ponto de evolução máxima, tá? E todos possam então deixar esse universo material, voltar para um plano puramente espiritual, ainda vamos inventar outras formas de buscar conhecimento, vamos querer mais, porque a fonte é sempre assim. A fonte é um eterno vir a ser, não tem uma coisa pronta e acabada, tá? Não tem nada a ver, como eu disse, não tem nada a ver com Deus. Deus é uma criação humana. Deus é uma ideia humana das coisas. É só isso. A fonte é algo muito além de tudo isso, e que é a fonte de tudo. De tudo, tá? Aqueles seres de outras dimensões que estiveram aqui, criaram a raça humana, Homo sapiens, agora, né, essa nossa raça é baseada nas raças que já existiam. Então, consequentemente, fica fácil entender que antes de ser criada a raça Homo sapiens por seres de outras dimensões, talvez esses mesmos seres ou outros, ninguém sabe, já estiveram aqui muito antes para criar as primeiras raças. O que a ciência hoje nos conta é que o Australopiteco seria o primeiro hominídeo. Certo? O que é um hominídeo? É um ser com uma aparência humana, fica em pé, tá? Tem os dois braços alongados e começou a caminhar pela terra. Esses seres australopitecos podem ter 6 bilhões de anos. Então, é muito tempo. Mas apareceram sozinhos? Ah, eles foram uma transformação do macaco. Isso é absurdo, não existe. Isso é uma história, tá? É um conto de fadas. Por quê? Porque quando você tem uma espécie que se transforma em outra, a espécie original desaparece. Ela vai se transformando e a espécie original acaba. E pelo que todos nós sabemos, o macaco continua aí do mesmo jeito. Todas as espécies, chimpanzés, orangotangos, todos eles continuam do mesmo jeito. Portanto, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O que é provável que tenha acontecido é seres avançados que são conhecidos como inseminadores de vida, estão espalhados pelo universo e têm um objetivo. Eles trabalham para desenvolver vida em diversos mundos. Esses seres então vindo à Terra, vendo que a Terra precisava de um processo evolutivo mais rápido, não daria para ficar esperando que as coisas se modificassem naturalmente, porque isso não ia levar a lugar nenhum. O
que eles fazem? Eles vêm até aqui, pegam um chimpanzé, inseminam com um gene mais evoluído e geram uma raça já mais desenvolvida, tá? Com uma forma hominídea, então o processo avança mais rapidamente. E assim, do Australopiteco para todas as outras espécies, habilis, erectus, neandertais, todas elas foram sendo produzidas da mesma maneira. A mesma coisa aconteceu com a gente. Os Homo sapiens foram produzidos através dos neandertais. Pega o neandertal, insemina com um gene mais avançado, dá um ser mais avançado. Certo? Nós somos o suprassumo da criação? Não. Somos mais uma criação vivendo experiências, tá? Dentro desse universo. E hoje estamos aqui nesse planeta, mas a nossa alma foi criada desse jeito? Também não. A nossa alma já existe. A nossa alma que foi criada pelo nosso eu superior. O nosso eu superior criou a nossa alma quando, né, deu início a esse projeto de aventura espiritual. Foi criando almas para viver todas essas experiências. Então, nossa alma não foi criada por esses seres. Nossa alma já existia, já vivia em algum outro mundo, em algum outro lugar, em algum outro planeta, certo? E foi trazida para cá para ter início numa nova jornada dentro dessa condição humana do planeta Terra. Mas por que será que a gente foi trazida de um outro lugar para cá e começou de uma forma assim tão primitiva? Porque no universo existe uma lei que é uma lei que parte da fonte de tudo, que diz que existe responsabilidade, tá, para todos os seres que vão viver essas experiências. É a lei de causa e efeito. Aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de karma. Não tem nada de karma. É a lei de causa e efeito. É a lei da responsabilidade. No plano da fonte, onde o nosso ser, a nossa essência espiritual existe, não existe nada errado. É tudo muito perfeito, muito correto, tudo certo. Mas quando você entra numa condição de matéria, você começa a viver algo chamado polaridade. Ou seja, você tem que ter preto para saber o que é branco, você tem que ter alto para saber o que é baixo, você tem que ter certo para saber o que é errado. Ok? Então, se isso não acontecer, você não vai conseguir viver matéria. Tá? Se você não tiver tempo, você não vai conseguir perceber a matéria. Você precisa do tempo para poder perceber a matéria. Se você não tiver tempo, você não percebe matéria. Ok? Tua consciência não vai conseguir perceber matéria. Você precisa do tempo para perceber a matéria. Porque a matéria nada mais é do que uma aglomeração atômica. E essa aglomeração atômica precisa ter tempo para que se perceba que ela está aglomerada. Onde não há matéria física, não há tempo. O tempo é algo incompreensível para nós nessa outra dimensão. Aqui o tempo é assim porque precisa, senão não dá para perceber a matéria, não dá para perceber o antes e o depois. E se não perceber o antes e o depois, esse projeto aqui e agora não vai funcionar. Você está entendendo? Parece um absurdo, mas é simples. É só entender que sem tempo não há matéria. Você não pode perceber a experiência material. Precisa do tempo. Quando você não precisa mais de matéria, o tempo também não é igual. O tempo é diferente, se é que há tempo. Tá? Por isso é que diz, né? A gente já tem essa noção de que em dimensões superiores tudo é presente. Não existe nem antes nem depois. Aqui nós temos a experiência material, então temos um antes e um depois. Se não tiver esse tempo, não há como perceber nem um antes nem um depois. Faz parte de uma experiência. Certo? É assim que é. Então, nós aqui vivendo experiências, a nossa alma já existia em outros lugares. Se você começou aqui num processo muito duro, muito primitivo, muito difícil, com certeza faz parte de algo que precisava aprender. Existe uma ideia de que a gente em outros lugares
fez coisas erradas. Então, como eu disse, no plano da fonte não existe erro, e aqui não pode existir erro. Ou seja, o erro não pode se manter, ele não pode se perpetuar. Nós vamos errar? Com certeza. Por quê? Porque tudo é experiência. Experiência é aquilo que você ainda não sabe. Se você ainda não sabe, você está experimentando. Se está experimentando, você vai errar. Só que vai errar, mas tem que arrumar. Não pode deixar para lá. E como tudo é uma responsabilidade pessoal, então se você faz coisas erradas, você precisa arrumar. Então existe a ideia de que em outros lugares a gente fez muita coisa errada. E não estava querendo mudar, não estava querendo aprender, né, como devia nesses outros lugares. Então, na inteligência da fonte, isso vai encarnar num outro lugar mais difícil. E ali, quem sabe vocês aprendem, né? Na verdade, a própria fonte está vivendo tudo isso e é isso que ela quer viver e pronto, acabou. E por isso nós viemos para a Terra. Então, ou seja, seres trazem para cá as nossas almas para ocupar corpos primitivos ainda e começar um processo de desenvolvimento todo novamente, tá? Para ver se a gente aprende a não estragar, não desrespeitar a vida do outro, não ferir os direitos dos outros. A gente aprendeu alguma coisa, mas é fácil notar que ainda falta muito, né? Falta muito, porque respeito aos outros é uma das coisas que mais falta. Pode, em qualquer lugar, qualquer pessoa pode ver. É trânsito, é na relação, é na convivência. Respeito é o que mais falta para a humanidade. Certo? Enfim, assim é esse processo. Então, não tem nada errado, tudo obedece a uma inteligência muito grande, que vai fazendo as coisas de uma maneira, sempre com o objetivo único de aprender e se transformar. Por isso, para todos nós, a coisa mais importante da vida é adquirir informações, certo? E produzir um conhecimento próprio que se transforma em autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que nos liberta cada vez mais de todas as prisões que a ignorância produz. A nossa pior prisão é a prisão mental. Essa é a pior prisão. E a prisão mental está associada a crenças em coisas que são totalmente falsas. Essa é a vida, isso é a experiência que nós vivemos e, né, procuramos, do jeito que cada um consegue, melhorar o máximo possível, compreender, mudar, transformar e, né, cada um do seu jeito contribuir da maneira como consegue, acha que, né, que pode, que está certo, enfim, para que todos possam aproveitar da mesma maneira. Ok? A gente se vê numa outra oportunidade.